Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast sobre estatística e dados. E a proposta aqui é trazer convidados que vão contar suas experiências com a área de dados, falar das suas trajetórias e assim inspirar você. A convidada de hoje é super especial, eu estou aqui super animada como uma fã mesmo. A Kizzy Terra, ela é cientista de dados, ela também é doutoranda, cofundadora do Programação Dinâmica e também do programa de mentorias Alforriar. Izzy, seja bem-vinda ao meu podcast. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui, poder conversar com vocês. Imagino que tenha pessoas que te acompanham, que me acompanham também, porque a gente tem públicos que se interessam por coisas parecidas, então é um grande prazer poder conversar com você e com todo mundo que vai estar ouvindo e vendo essa conversa. Eu acho que todo mundo já te conhece, mas para quem ainda não, se apresenta e fala um pouquinho sobre você, o que que você faz, quais são os seus projetos e conta a sua trajetória, como que você chegou até esse momento. Tá bom. Bom, eu vou tentar resumir um pouco, mas ao longo do papo a gente pode até ir destrinchando isso melhor. Então, eu tenho 30 anos, né? Nasci em Porto Alegre, mas fui estudar no Rio de Janeiro no Instituto Militar de Engenharia na graduação, fiz engenharia de computação. Depois eu segui para um mestrado em modelagem e matemática da informação na Fundação Getúlio Vargas. E aí foi ali, né, nesse período que foi ali 2015 e 2016, que eu comecei a me aproximar mais da área dos dados, conhecer mais a visualização de dados, a modelagem de dados. Não era a ciência de dados, né, não era um tópico tão conhecido e tão falado. Acho que não tinha esse nome, na verdade, nessa época. Então, com certeza as habilidades e as atividades que os cientistas de dados fazem hoje já existiam de alguma maneira. Acho que muitos dos estatísticos já tinham até muita familiaridade com isso, mas da forma como a gente conhece hoje, não existia. Então, ali eu comecei a descobrir esse caminho, sem saber esse nome exatamente, me identifiquei com ele, e com o tempo, então, eu fui entendendo e conhecendo a ciência de dados, até eu chegar no ponto de me entender uma cientista de dados, né? Então, esse processo de me construir como esse tipo de profissional também, acho que seguiu o fluxo da área, né? Do crescimento da área no Brasil, dessa ampliação. E aí eu acho que, enfim, a gente não para, né? Então, nesse momento, por exemplo, eu estou fazendo um doutorado em tecnologias da inteligência e do design aqui na PUC de São Paulo, e estou nesse processo, então, de ser uma pesquisadora, né? Que é algo novo para mim. Então, eu me vejo, sim, ainda como cientista de dados, gosto desse processo, uso todas as ferramentas do curso, né? Estou fazendo um curso de SQL que se relaciona com essa área, mas estou também num processo profissional e de carreira de expansão. Então, de poder estudar os impactos dessas tecnologias, da inteligência artificial, dos dados na sociedade, pensar em diversos tipos de atravessamentos que acontecem, né, através da criação desse tipo de ferramenta. Então, está sendo um processo bem interessante também para mim, de mergulhar e de me atualizar, de ampliar mesmo. E eu espero que eu possa continuar compartilhando esses processos com quem me assiste na internet, né? Porque acho que também não falei disso, mas nesse meio do caminho profissional, então, criei junto com o Alisson, que é meu sócio e meu marido, o Programação Dinâmica, que é um espaço em que a gente fala sobre programação, ciência de dados, inteligência artificial. Também criamos esse programa de mentoria que tem um foco em inteligência artificial humanizada, como a gente gosta de falar, justamente porque esse programa ele surge nessa provocação de olhar para os sistemas de inteligência artificial e para os dados, entendendo que a gente não pode dissociar ele dos nossos processos sociais, dos impactos que eles causam, das pessoas que estão produzindo e das pessoas que estão utilizando, né? Então, tem muitas coisas, eu tentei fazer aqui um resumo, mas eu acho que assim dá para entender mais ou menos de que contexto eu estou falando. Com certeza, assim, eu acho que você resumiu muito bem, né? Afinal, é uma estrada longa desde quando você, sei lá, nossa, fez graduação no IME, que legal. E alguns pontos que você comentou, né? Por exemplo, o fato de que você começou a se interessar pela área, ainda não tinha esse nome, né? Uma coisa muito nova. As pessoas já faziam ciências de dados sem saber esse nome, ou até começaram a migrar, tá, eu faço programação, ainda não sei o que que faz. Foi meio que uma convergência até chegar a esse ponto, né? E você foi uma dessas pessoas também. E um outro ponto também que você falou, que eu gostaria de abordar, é o fato que você, não é porque você é,
é uma cientista de dados, você tem a sua empresa com o seu marido, e agora é tocar a empresa. Não, você agora está fazendo um doutorado, né? Então o negócio é não parar e continuar estudando e se especializando, não é? Exatamente. Então, acho que todos nós passamos por essa questão, né, de definir carreira. Então, eu converso sobre isso também, né, no canal, em alguns vídeos em que eu tento passar um pouco dessa minha experiência, né, longe de mim querer criar regras e ditar como as pessoas devem viver, mas eu acho que é legal compartilhar também esse caminho que não foi uma linha reta, né? Que eu não sabia exatamente que eu seria uma cientista de dados, eu mirei e fui. Não, eu fui também entendendo, me compreendendo como profissional, como pessoa, claro, tentando entender as oportunidades no mercado de trabalho, entendendo boas oportunidades de remuneração. Tem várias variáveis que a gente tem que equacionar na vida para decidir que trabalho que a gente vai fazer, mas certamente tem esse processo de descoberta, mas algo que guiou muito, que foi fio condutor da minha vida, que é, na verdade, da minha carreira, é eu ter essa vontade de aprender e não querer parar de estudar e de continuar me aprimorando. Então, certamente o doutorado foi uma consequência disso. Também não tinha certeza se eu faria ou não depois que eu terminei o mestrado. Então, o pessoal que teve experiência já com o mundo acadêmico sabe que às vezes a gente fica um pouco extenuado, cansado, em dúvida, né? Defende, sente aquele alívio e agora faz o quê? Continua, vou para o mercado de trabalho ou não? Então, quando eu terminei o mestrado, eu entendi que eu queria ter uma pausa e amadurecer essa ideia para saber se faria sentido um doutorado, sabe? Eu não queria emendar no doutorado só para fazer um doutorado por fazer. Eu achava que faria mais sentido eu ter um objetivo, um propósito, hipóteses e perguntas, né, de pesquisa que eu pudesse investigar que me movessem a chegar nesse objetivo. Então, eu defendi em 2017, a gente está em 2023. Foram alguns anos, eu acho que foram importantes para esse amadurecimento. A gente, inclusive, está vivendo um momento bastante distinto enquanto mundo e pensando nas tecnologias. A gente está tendo vários tipos de discussões que não existiam, né, há 5 anos atrás. Então, chat GPT e outros tipos de modelos, por exemplo, estão tomando até, enfim, nossos dias, saindo um pouco até dessa bolha da tecnologia. Então, acho que sim, esse é um momento em que eu tenho várias perguntas, provocações e reflexões que eu gostaria de parar para investigar e para ler. Então, eu considero que eu fiz bem, assim, me dar esse tempo e gostaria de compartilhar também essa visão com quem está ouvindo, porque é isso, a gente pode se dar tempo às vezes, né? Pode amadurecer, às vezes precisa amadurecer para conseguir chegar em alguns lugares. Não precisa ter essa pressa, essa angústia de ter que conseguir todos os diplomas e todos os certificados um atrás do outro. E é nem só diplomas e certificados, né? Mas às vezes você quer, a pessoa vai com muita sede ao pote e quer ter todo o conhecimento em um mês, né? Tipo assim, comecei a estudar e daqui a um mês já vou conseguir um trabalho e ganhar como cientista de dados, ganhar muito dinheiro e saber tudo de programação, sei lá. Não é bem assim, né? Em geral não é nada assim. Provavelmente existem exceções. Certamente não foi meu caso. Então, para tudo que eu faço, normalmente eu estudo bastante. Até para fazer vídeo no YouTube, eu resolvi fazer curso, estudar, aprender. Então, para mim, esse é um processo que faz mais sentido, né? Construir e entender que tem tempo que a gente não controla todas as variáveis. Então, por exemplo, né, conseguir um trabalho é algo que não depende só de você. Claro, você tem que fazer a sua parte, mas se você vai ou não ser contratado, em que condições, depende de várias outras variáveis, né? Então, realmente é bom a gente tentar segurar essa ansiedade, porque acaba atropelando até o processo um pouco. E você falou sua experiência, né, de ter parado um tempo para ver se você voltava para o meio acadêmico e fazer um doutorado, mas é até legal, né, ter esse ponto de vista, né, você como uma cientista de dados fazer um doutorado, eu acho que é uma coisa, por ciência de dados ser uma coisa nova, eu acho que a pessoa que chega a fazer mais uma especialização acadêmica, eu diria que é bem mais raro, mas também você que está nos ouvindo, né, não precisa necessariamente fazer um doutorado. O importante é não parar, né? É você continuar estudando. A Kizzy parou por 5 anos em relação à área acadêmica, mas como ela mesma falou, ela estuda até para fazer um vídeo no YouTube. Então, o importante é saber que você está ali sempre estudando, né? Não é, me formei, pronto, trabalho. Principalmente hoje em dia, tudo muda muito rápido, né? A gente tem que se atualizar. Sim, eu acho que a gente está vivendo uma transformação muito grande, né, no mercado de trabalho acho que está vivendo, inclusive,
a percepção, né, estamos nos dando conta agora que muitas coisas ainda vão se transformar. Então, eu mencionei aqui o chat GPT e certamente outras ferramentas serão inseridas nos nossos dias que vão fazer a gente olhar para as profissões de uma maneira diferente. Acho que para várias das profissões, né, não vai ser muito, a máquina de escrever, o computador eliminou a máquina de escrever e aí não tem mais datilógrafo, sei lá, coisas, um exemplo que seja básico, assim. Então, acho que a gente já viveu momentos em que algumas profissões foram, enfim, substituídas, né, uma palavra forte, mas que se utiliza bastante quando se fala de futuro do trabalho. Acho que a gente vai viver uma transformação de várias profissões e certamente um dos desafios vai ser se manter atualizado e conseguir fazer isso sem se perder nesse caminho, né, sem ser engolido também pela quantidade de informação, filtrando, porque tem muito ruído, tem muita coisa acontecendo. Não, você conseguir acompanhar, mas também não se sobrecarregar nesse processo, eu acho que é o grande desafio. E que sugestão você daria para as pessoas não passarem por isso, não serem engolidas por esse mundo de informação? Assim, para mim, né, eu posso falar um pouco do que como eu penso, como eu costumo tentar fazer isso, porque também, né, estou inserida nesse ambiente e lidando com as dificuldades, com as ansiedades que vamos acometendo. Mas, assim, eu acho que um dos segredos é algo que a gente cada vez foi perdendo mais com o tempo, que é a pausa, né, as pausas, a possibilidade de não estar consumindo o tempo todo e também não estar pensando o tempo todo. Acho que esse é um desafio muito grande para esse nosso tempo em que a gente tem pensamento acelerado, a gente consome informação o tempo todo, então, né, acho que é um experimento até interessante, assim, não sei se todo mundo está habituado a fazer exercício de respiração e meditação, mas se você ficar, sei lá, uma hora que seja olhando uma rede social e você pausar logo em seguida, se der 10 minutos para tentar pausar, você vai perceber que na sua cabeça vai ter muito ruído daquilo que você consumiu de maneira passiva ali naquele tempo. Então, várias das coisas que você viu, né, ali em vários segundos, que você foi só passando, alguns você para ver, outros não, eles ficam em algum lugar na nossa cabeça, alguns mais conscientes, outros inconscientes. Mas quando a gente faz essa pausa, então a gente é um exercício legal para perceber o quanto a gente vai acumulando dessas informações, algumas que para a gente nem são relevantes. Às vezes a gente faz isso num ato mesmo de passar o tempo e produz, né, essa quantidade de ruído, de inquietação dentro da gente. Então, para mim, a estratégia passa por isso, respirar, meditar e abrir espaço na vida, que é o mais difícil, sem esses estímulos. Ai, demais. É legal falar um pouco sobre isso também, né? Sair um pouco dessa parte. Ah, você tem que ter as suas habilidades técnicas, as suas soft skills, mas também quais são as outras coisas que nós, como seres humanos, podemos fazer até para aumentar a produtividade, certo? Sim, eu acho que a gente precisa ter estratégias de sobrevivência, assim, acho que talvez a nossa geração, assim, muitos de nós vivemos a adoção de várias tecnologias e várias ferramentas de maneira compulsória, talvez ingênua, a gente foi aprendendo a usar coisas, acho que esse processo continua, então a gente vê agora com a entrada do chat GPT, que a gente vai indo nessa onda de querer experimentar e utilizando, mas a gente não tem noção, né, das consequências que isso vai ter sobre a gente, sobre os nossos comportamentos, sobre o nosso psique mesmo. E aí eu acho que a gente tem que aprender, né, a ser um pouquinho mais consciente nesse sentido, para não ser tão levado e ser tão impactado pelas consequências negativas que vão acontecer nesse processo pelo fato de que ele é desconhecido. Então, até que se saiba qual que é o efeito ou não do, sei lá, na cognição de se usar um chat GPT, levou anos. Ele já nem existe mais, e já é outra ferramenta que a gente já está usando e vai se transformando, né? E falando, né, você falou, né, dessa, bem, não sei se eu posso chamar de dificuldade, né, mas esse desafio que você passou e que você, sei lá, pelo menos está tentando descobrir uma resposta com respiração, meditação. Você pode falar mais sobre outros desafios que você passou, nessa sua caminhada como cientista de dados? Sim. Eu acho que um dos desafios que eu passei foi a questão da dúvida, né? Então, as incertezas no caminho. E, por exemplo, né, vamos voltar um pouquinho. Eu fiz graduação em engenharia de computação
E, no caso, eu levei um tempo ainda para me encontrar nessa área. Assim, na minha graduação já tinha uma particularidade, então, que eu fiz graduação no Instituto Militar de Engenharia, e lá a gente tem o curso básico, no terceiro ano a gente vai para o profissional, e aí especializa, né, em cada um na sua engenharia. Então, nesse primeiro momento do curso, eu não precisava saber para qual lugar eu queria ir, eu era militar, então eu tive que estudar, mediante uma classificação, eu tinha que escolher um curso. Quando chegou na hora de escolher, eu olhei assim, né, era 2011, eu acho isso, mais ou menos. E aí, tentando fazer uma projeção ali, carreira, mercado, acho que computação pode fazer sentido. Eu tive uma experiência rápida com programação no curso básico, beleza. Mas aquilo não era uma convicção, era um chute, assim, eu acho que isso aqui vai ser legal dentre as opções que eu tenho aqui no IME, né? Então, eu levei um tempo para realmente perceber que eu queria trabalhar com a área, é aquilo, como a gente está falando, em nenhum momento eu parei, né? Então, diante da dúvida, e eu acho que esse sempre foi meu acerto, continua sendo, diante da dúvida eu não paro, eu continuo em movimento. Então, não é porque eu estava em dúvida que eu ia pensar, não, agora eu vou trancar, vou abandonar o curso e depois eu vejo. Não, eu vou continuar, se eu estou em dúvida, eu vou continuando. Então, eu fui estudando, e no processo de fazer as disciplinas, de conhecer a área, de fazer um intercâmbio, estudar disciplinas de computação lá nos Estados Unidos que em algum momento virou essa chave do não, essa área faz sentido para mim. Então, tinham várias questões envolvidas em relação a isso. Algumas delas não tinha tantas referências, né, que se pareciam comigo, então mulheres negras, pessoas que eu pudesse conversar e acessar para falar da área, não tinha, não fui aquela pessoa que começou a programar com 10 anos, 12 anos, enfim. Para mim, programação era algo para esse tipo de pessoa, sabe, que já era nerd desde criança e podia fazer isso. E aí, depois que eu entendi que nada a ver, né? Eu já estava fazendo, inclusive, um curso de computação e isso por si só já me credenciava se eu quisesse a seguir nessa área. Então, acho que essa questão de ter dúvidas mesmo sobre carreira, sobre o que que faz sentido ou não, querendo ou não, a gente tem muitas dúvidas também se aquilo vai nos trazer a prosperidade que a gente deseja, se a gente vai conseguir ganhar um bom salário, se a gente vai conseguir ter uma, enfim, uma boa ascensão social também, dependendo de onde você está partindo, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu tive que aprender fazendo. Acho que todo mundo, na verdade, é assim. Mas algumas vezes a gente tem a sensação de que para os outros é mais fácil, de que eles já têm as respostas. E eu acredito que não, e cada vez menos, porque essa transformação também no mercado de trabalho faz com que novas profissões vão surgindo e a gente vai ficando com essa dúvida, se muda, se não muda, para onde que a gente se direciona, né? E isso foi algo que foi continuando. Então, depois eu fui para o mestrado, eu fui para o mestrado pensando o que que eu gostaria de estudar, mas ainda não com certeza de que aquilo ia me levar em tal lugar, né? Então, não, por exemplo, não conhecia a ciência de dados, meu mestrado me levou até a ciência de dados, mas não tinha essa clareza. Mas eu tinha uma noção de que as disciplinas que eu ia ter que estudar iriam ser ferramentas que poderiam ser úteis para mim, e aí eu fui tateando, né? Mas eu acho que é difícil a gente se manter motivado no caminho, realmente estudar e se dedicar com todas essas dúvidas, com essas incertezas. E aí tem uma variável que agrava, eu acho que é um pouco do imediatismo. Então, se a gente quer resultados rápidos, como você mencionou, né? Ah, eu quero em um mês já estar trabalhando. Se eu tivesse utilizado esse racional, eu não estaria onde eu estou porque eu não ia ter nem conseguido, assim, é muito complexo, não tem como, a gente tem que ir um pouco confiando no processo e tentando se doar da melhor forma, se dedicar, e entendendo que tem todas essas outras variáveis externas que a gente não controla. E você falou dois pontos. Aliás, um ponto que você falou foi sobre você não tinha pessoas para se inspirar naquela época, né, tal. Hoje em dia, eu acho que hoje em dia a gente ainda não tem muito, mas já temos umas pessoas, você é uma delas. E, além disso, o fato de que para outras pessoas parece ser mais fácil, né? Como você mencionou. Só que a questão é, a gente não vê a dor do outro, né? A gente geralmente vê o outro quando chegou lá. Então, por exemplo, uma pessoa pode olhar para você e falar assim: nossa, ela fundou uma empresa e ela tem um programa de mentoria, e olha só, agora ela, né, com 30 anos está fazendo doutorado, com toda essa experiência e tudo mais, mas ninguém sabe tudo o que você bem, sofreu, acho que é uma palavra muito forte, mas tudo que você passou, você teve as suas incertezas, você teve as suas dificuldades, e, e muita gente passa por isso, né? Sim, eu acho que esse é um aspecto fundamental, né? Acho que a gente está falando um pouco dessa tendência que a gente tem de se comparar, né? Então, é importante a gente ter referências, né? Como eu disse, não tive e isso pode ter prejudicado para
conseguir ter a clareza de que aquele era um caminho para mim, mas ao mesmo tempo, às vezes ter referências nos leva para essa armadilha também de achar que nosso caminho deveria ser igual ao daquela outra pessoa, e não tem como, né? Então, é, se a pessoa quiser, né, tentar olhar para a minha trajetória e se inspirar, ela precisa também olhar para o meu contexto, entender as possibilidades que eu tive, as que eu não tive, e como que eu fui lidando com isso. Eu acho que o aprendizado está mais em tentar ver como a pessoa contornou os desafios e como ela foi navegando, do que exatamente nos marcos, porque, enfim, é difícil replicar, provavelmente eu mesma não conseguiria replicar exatamente a minha história, mudando algumas coisas no tempo, né? Pequenas variáveis é o tal do efeito borboleta, né? Uma pequena variável pode mudar os resultados. A gente lida com dados, sabe bastante disso. Então, é super difícil, assim, e eu tenho, eu me preocupo com essa questão, porque eu gosto de compartilhar minha trajetória, né, para, enfim, ajudar as pessoas a terem inspiração e referências, mas eu também tento trazer esse alerta, assim, de que, calma, você não é eu, e eu tive dificuldades no processo, mas também tive acesso a muitas coisas, né, então, por exemplo, eu não sou a primeira pessoa da minha família a acessar a universidade, e aí, embora isso seja até uma trajetória não tão comum para pessoas negras no Brasil, porque a gente tem a população negra com muito mais dificuldade de acesso, esse é o caso, né, da minha trajetória, da minha família. Eu vim de uma família de classe média, eu estudei em escolas particulares. Então, tudo isso me possibilitou por exemplo, depois eu passei no concurso do Colégio Militar de Porto Alegre. Foi lá que eu descobri que o IME existia, e eu pude estudar para o IME. Então, foram passos que eu fui dando, um em cima do outro, que me fizeram hoje chegar aqui com 30 anos e todas essas conquistas. E, obviamente, que existe o meu mérito, mas também existiu, né, toda uma estrutura por trás que me possibilitou acessar isso. E as pessoas têm trajetórias totalmente diferentes, condições totalmente diferentes. Então, fazer esse tipo de comparação, né, você se comparar comigo, não faz sentido, é comparar maçã e banana. Fernanda é Fernanda, eu sou eu, né? Não tem como. A comparação dessa forma, realmente, né? Cada pessoa tem o seu background, tem a sua história, mas o fato de ter uma pessoa como uma referência, eu acho que é, sim, muito importante você é, ter ali algumas pessoas que te inspiram e, né, de novo, não só olhar o resultado final, mas pensar um pouquinho na trajetória, né? Como eu compartilho de vez em quando minha história, a Kizzy. Até para mim, às vezes eu recebo perguntas assim: ah, professor, eu quero trabalhar nos Estados Unidos também, como é que eu faço? Eu fiquei, gente, calma, eu cheguei aqui tem 10 anos, eu vim como estudante, É, né? Então, eu tenho toda a minha história, que eu para pagar o mestrado, eu tentei bolsa, e aí eu é, falo que eu vendia muamba, né? Então eu comprava importados aqui, enchia importados na mala, chegava no é, Brasil, vendia para poder ter um dinheirinho. Mas essa vivência toda que eu tive, e tal, as pessoas não veem, as pessoas veem agora, eu, professora. Mas teve sim. todo lá, né, todas as economias e todas as experiências como estudante, dividindo apartamento e tudo mais, que eu acho que as pessoas. É um imediatismo, eu acho, que querem pular, né? Sim, Assim, é. dá para trabalhar nos Estados Unidos, também quero. Sim, eu acho que tem esse aspecto de querer pular, e um aspecto que eu acho que a gente ignora às vezes, que é o de que tem um pouquinho de sofrimento e um pouquinho de dor no processo, né? Porque é isso, assim, às vezes a pessoa tá no caminho, tá fazendo o esforço, mas aí ela pensa, acho que tá muito difícil, não deve ser esse aqui o caminho. Acho que pro outro foi mais fácil, porque ela não viu, né? Então, tem muitas dimensões, né? E eu acho que algumas dessas armadilhas que podem fazer, às vezes a gente não desenvolver essa resiliência, porque é preciso. Acho que, e aí, principalmente, falando do contexto do Brasil, que é o que eu conheço, a gente precisa ter bastante resiliência para atingir alguns resultados, para ser pesquisador no Brasil, tem vários desafios, não é, né, aquela coisa maravilhosa. Enfim, tem realmente muitas questões que a gente poderia olhar, mas para se movimentar, a gente tem que dar um jeito e criar estratégias para olhar os pontos positivos, assim, pelo menos é assim que eu consigo me movimentar e atingir os resultados que eu atingo. Eu acho que essa é uma palavra muito boa que você falou, sabe? Resiliência. Porque eu costumo falar assim, gente, tem que estudar, tem que focar, tem que ter consistência, não é estudar um mês e conseguiu. Bem, de repente, sei lá, você é um outlier, você deu a sorte, sei. Mas essa resiliência também é muito importante, porque te faz, sei lá,
ser mais forte perante aos baques da vida, eu acho, né? Que todo mundo passa e não desistir. Não desistir na primeira, sei lá, fracasso, né? Porque, claro, todos Uhum. nós passamos por fracassos, mas também não significa para você, de repente, você não está prosperando numa certa carreira e você está ali, né? Sei lá, dando murro em ponta de faca. Eu acho que tem que, de repente, ter um pouco de jogo de cintura, conhecimento e trazer pessoas que falam das suas trajetórias, né? Ter inspirações, eu acho que pode te ajudar nisso, do que você. Não, eu quero seguir isso e eu vou tentar, e às vezes você está deixando de olhar, né, um pouco mais para outras possibilidades. E principalmente se a gente for falar da área de dados, né? Tem tantas Uhum. carreiras nas áreas de dados, Perfeito. né? E você pode falar um pouquinho sobre isso, Kizzy? E você, como aí, a sua empresa, né, Programação Dinâmica, você fala de várias áreas, né? Agora você está com seu curso de SQL, você tem Uhum. alunos, né, ou mentorados até do Alforria, com áreas diferentes, imagino. Você pode falar um pouquinho sobre isso, seus alunos? Sim, eu vejo que até acho que atribua isso o fato da área da ciência de dados ser relativamente nova, com esse nome, com toda essa relevância que tomou, e as pessoas entendendo que essa é uma área que remunera bem e que tem necessidade de pessoas. Então, eu observo que há um processo de convergência de vários tipos de profissionais com diversos perfis para essa área. Então, como eu falei, tem os estatísticos, tem o pessoal que vem primeiramente da computação, tem pessoas que fizeram diversas engenharias também, que acabam convergindo, porque, por exemplo, muitos cursos de engenharia, a pessoa aprende programação de alguma forma, então ela já se sente ali próxima, enfim, aprende o método científico, vai percebendo, né, que tem interseções e vai se aproximando da área. Então, no curso de SQL mesmo, eu observei um perfil muito diverso nesses estudantes aí, né, pessoas que algumas já trabalham com dados, algumas estão precisando de SQL justamente para isso, mas de origens completamente diferentes, similares, eu diria, porque, enfim, está ainda dentro da área das exatas, está aproximando de tecnologia de alguma maneira, mas eu vejo que hoje na área de dados, primeiro, existe também uma demanda diversificada nas empresas, então diferentes posições, engenharia de dados, análise de dados, cientista de dados, tem a área de analistas de negócios, né, que você entende bem também, e elas vão tendo convergências nas empresas, eu vejo que cada empresa também desenha dentro o seu time, enfim, de uma maneira diferente, e aí vai exigir variações também nas habilidades que esses profissionais vão precisar. Então, essa demanda diversificada, eu acho que também justifica essa diversidade de profissionais, assim, e acho que é uma área que faz sentido mesmo para essas pessoas que se identificam um pouco com essa área, que têm curiosidade, né, de criar hipóteses e lidar com dados, gostam de programar de alguma maneira, gostam de explorar, né? Então, essa, pelo menos, é o que eu tenho visto, assim, do cenário do mercado agora, mas também porque as coisas avançam bastante rápido, o mercado vai amadurecendo, né? Então, eu vejo também que algumas empresas estão querendo profissionais mais sênior, enfim, vão acontecendo várias modificações conforme as empresas vão amadurecendo também a cultura de dados internamente. Então, para quem tem interesse nessa área, enfim, tá de olho, eu acho que tem que observar também esses detalhes e entender qual que é a posição ali, o espaço que você poderia ocupar nesse momento, considerando que, como a gente falou, tem que continuar aprendendo, se atualizando, porque vai mudando. E também lembrar que a área de ciência de dados é uma possibilidade, né? Ou, aliás, várias possibilidades você trabalhar ali dentro, mas também, dependendo do seu background, do seu interesse, né, da sua formação ou experiência, você não necessariamente precisa ser um cientista de dados, você gostando de trabalhar com dados, porque é um Uhum. mundo de possibilidades, né? Tem você trazer um aspecto quantitativo para a sua área de trabalho já é um diferencial. Eu acho que, infelizmente, tem muita gente que não gosta, né, de matemática, estatística, já tem esse negócio assim, ai, Deus me livre matemática, né? Uhum. Imagina você, em qualquer área, ter acesso a dados, né? Até assim,
Até um exemplo que eu costumava trazer, que é assim, você tem uma loja de bolo. Ah, não, minha especialidade é fazer bolo, né? Botar na vitrine e pronto. Mas imagina se você tem acesso aos dados dos seus clientes, suas preferências, até mesmo dados de custo de produção e venda, e, né, e toda essa questão, tá? Mas aí eu não posso fazer bolo demais porque vai estragar. Não posso também fazer bolo de menos porque aí o cliente vai chegar. Imagina, toda vez que ele vem na loja, o bolo de coco que é o que ele quer está em falta. Então, existe ali uma análise que você pode fazer com isso, né? E você não precisa ser um cientista de dados. Claro, esse é um exemplo muito simplista, mas significa, o meu ponto é você ter um conhecimento dessa área, um conhecimento de como trabalhar com dados, que você pode, né, não só não ir para essa área, mas trazer essa área para a sua carreira. Eu imagino que você tem alunos também, né? Você mencionou, eu tenho alunos do meu curso de SQL que eles precisam de SQL, então eles já vêm com essa necessidade para a área que eles trabalham. Sim, exatamente. E até na nossa primeira turma da mentoria, que a gente fez um processo bastante abrangente, assim, a gente não chegou a especificar uma persona específica, porque a gente queria entender as pessoas que queriam chegar, né, no processo. E, de fato, chegaram pessoas, por exemplo, que são da área da enfermagem. Então, a pessoa viveu esse processo de precisar trazer as análises quantitativas que você acabou de mencionar para a própria área. E aí, principalmente no processo da pandemia, com os dados de Covid, porque para algumas áreas, né, se a ciência de dados é recente como um todo, então esse aprofundamento das decisões orientadas a dados para várias áreas também é bastante recente, né? Os profissionais, né, se qualificarem nesse sentido e entenderem que eles precisam, vão precisar pelo menos começar a aplicar isso, é bastante recente. Então, na área da saúde, por exemplo, no Brasil, existe uma portaria que eu acho que é de 2020, que, enfim, alguns processos aconteceram na área da saúde que passaram a modernizar um pouco mais os sistemas, e existe um movimento que está se iniciando de começar a integrar, né, as bases de dados, então, dos cidadãos terem identificadores únicos, para que se possa fazer cruzamento de informações nos sistemas de saúde. Quer dizer, se isso está acontecendo agora, leva um tempo para esses dados, né, se estruturarem até que se possa fazer análises interessantes e produzir resultados e tomar decisões, criar políticas públicas a partir disso. Então, esse é um exemplo, mas existem várias áreas que também vão passando por isso. Eu imagino, né, como iria beneficiar você ter ali todos os dados de uma pessoa num cadastro único de saúde, digamos assim. E, Exato, e isso é o quê? Junção de base de dados, né? Então, a gente está falando ali exatamente. de você realmente trazer. Você não vai virar um cientista de dados. Bem, de repente, você precisa até de uma ajuda de um cientista de dados ou de uma equipe, mas você botar isso para uma área específica. E é, nessas áreas, né, se você trabalha com consultoria, por exemplo, você está sempre trabalhando com dados diferentes, de empresas diferentes. Então, você tem experiências diferentes, né? E, Kizzy, que dica que você daria para alguém que está iniciando nessa área? Olha, acho que a minha principal dica é paciência, respira aí. Porque, enfim, eu acho que a pessoa pode chegar na área de várias maneiras, né? Algumas pessoas já vão ter uma experiência prévia que as ajuda, então, uma pessoa da estatística talvez vai precisar reforçar um pouco mais a programação, a pessoa da programação vai precisar reforçar mais na estatística. Mas, como eu mencionei, tem pessoas de áreas variadas que acabam chegando nesse caminho, e eu vejo que há um baque inicial quando as pessoas, né, se deparam com a quantidade de conteúdo que você precisa estudar e aprofundar para, de fato, se tornar um cientista de dados, né? E aí não é só fazer cursos e ter certificados, é de fato desenvolver habilidades de extração de dados, desenvolver habilidades de exploração de dados, processamento, aprender fundamentos da matemática, aprender modelos de aprendizado de máquina. É realmente muita coisa. Então, eu mesma, eu não aprendi tudo de uma vez, eu levei anos. Então, primeiro eu tive a minha graduação, depois eu fiz o meu mestrado e continuei estudando. Foram muitos anos mesmo que me levaram para o caminho de me entender como cientista de dados, de ser capaz de usar muitas ferramentas para resolver problemas, né? Porque é isso, o problema ele não vem
com a ferramenta anexada. Você encara ele, você, né, aborda o problema, transforma ele em problemas menores, enfim. Às vezes você vai estar num time com pessoas que têm experiências variadas para conseguir resolver esse problema e aí decidir quais ferramentas da sua caixa de ferramentas que você vai utilizar. E então o desafio é ter à disposição todas essas ferramentas, e para isso exige bastante estudo, né? Então eu vejo que há uma empolgação inicial, e às vezes a pessoa toma esse baque de não estou saindo do lugar, mas não é que você não está saindo do lugar, é que você está só há 3 meses estudando, ou 4 ou 6, e para essa área não é muito, porque, como eu estou falando, é muito conhecimento, né? Então, em termos de dicas, eu acho que não perder isso de vista, mas de forma mais prática, eu acho que, assim, a dica que eu costumo dar é ir atrás de conteúdos. A minha estratégia que eu costumo utilizar quando eu vou aprender um conhecimento é tentar encontrar as pessoas que são referências naquela área, e aí eu uso bastante até a internet, né, YouTube, mas enfim, procurar livros, ferramentas que vão me ajudar a dar esse primeiro passo, fazer essa visão geral para entender onde é que eu estou, né, querendo entrar, e aí ir identificando. Se, por exemplo, eu identifico que eu quero fazer um curso, ou que eu preciso fazer um curso, uma coisa que eu faço é ir do início ao fim num determinado curso, né? Porque às vezes a gente tem isso de, ah, não, vou abandonar, esse aqui não é tão legal, aí vai para outro, não termina nada. Uma estratégia que não é tão boa. De fato, nenhum curso vai ser perfeito, mas você precisa, né, desse processo de, ok, eu tô dando esse passo, vou concluir ele, depois você dá outro passo, conclui e vai direcionando. Então, acho que para quem quer entrar na área de ciência de dados, precisa ter uma certa disciplina, organização para conseguir endereçar todos esses estudos. E você é a favor da pessoa ir estudando e aplicando? Sim, eu sou. Assim, eu acho que se a pessoa é zerada, zerada, é complicado, né? Porque ela talvez até vai se sentir constrangida de não saber quase nada para aplicar. Mas pelo que eu vejo, assim, das pessoas que chegam, por exemplo, da mentoria, muita gente tem mais medo de aplicar do que coragem. Então, em geral, as pessoas estão no caso de já estão estudando há um tempo, mas não se sente preparado nunca, né? Então, certamente, nesse E cenário nunca é muito estamos, né? importante. Desculpa te interromper, É, mas a exato, é verdade verdade. é que a gente tem que botar a cara ali e É tentar isso. fazer um projeto, tentar aplicar Esse é o ponto. quando A dá. gente não vai se sentir realmente preparado, né? É difícil, isso. Os astros têm que se alinhar em algum ângulo aí para que a gente tenha esse sentimento. Então, sim, aplicar é importante. Assim como, sei lá, por exemplo, dar um exemplo aqui, correlato, né? Fazer prova de concurso. A gente aprende fazendo concurso. A gente, né? O ambiente da prova, o ambiente da entrevista, da aplicação, ele exige habilidades específicas. Além de tudo que você precisa saber para a vaga, para o trabalho, exige essa habilidade, né? Nervosismo vai bater? Vai. Às vezes, vou fazer a entrevista em outro idioma. É mais uma camada que pode te complicar se você não tem esse hábito, se não está acostumado. Então, o próprio processo de aplicação é um processo de aprendizado para atingir esse objetivo, né? E a gente nunca sabe também qual é a porta que vai se abrir. Ainda tem isso. Então, aplicar, se manter aplicando, é muito importante, porque em algum momento vai aparecer essa sua vaga que você sonha, mas você não sabe qual que é, e você vai ter que continuar, né, no processo. Pelo menos da forma, assim, você aplicando, você está colocando em prática aquele conhecimento, então eu acredito que você está absorvendo melhor o conteúdo, né? Além disso, é quando, pelo menos eu falo isso para os meus alunos, é quando você aplica que você vê aonde você ficou com dúvida. E assim, você assiste Isso. uma aula, entendi. Você acha que entendeu tudo, né? E talvez até você tenha entendido, mas aí na hora de você pegar os dados realmente, fazer uma análise e, sei lá, ver um gráfico, tentar ver uma correlação, aí você fica, bem, mas agora eu não tenho certeza, deixa eu voltar lá na aula só para ver se eu entendi esse conceito, né? Ou, eu fiquei com essa Sim. dúvida. E você acaba percebendo quando você está realmente aplicando, você está trabalhando com É. isso. E Não, além nesse disso, sentido, desculpa até te interromper, eu acho que, com certeza, assim, eu gosto muito da metodologia de aprendizado por projetos, né, desde o início, e aí ir crescendo, né, a complexidade desses projetos. Então, no início você vai aplicar um conhecimento específico num contexto específico, depois você vai tentando lidar com problemas um pouco maiores para juntar conhecimentos vários que você tem, resolver um problema, né? porque quando você
você vai aprendendo de uma forma bem, eu não quero falar linear, mas assim, você vai começando de um tópico mais básico e você vai melhorando. Então, o seu primeiro trabalho, projeto, aplicação, vai ser uma coisa mais básica, mas é importante que você aplique. E aí você vai aprender um conceito um pouquinho mais elaborado, um conceito um pouquinho mais difícil, digamos assim, e você vai fazer o projeto consistentemente. Não é você estar aprendendo ciência de dados e aí a cada ano você faz um, sei lá, um projeto com a mesma base de dados Titanic, né? Você vai ali elaborando o seu projeto conforme o seu aprendizado. A ideia é essa, é ir escalando. Mas o que eu ia falar era exatamente isso, né? O meu outro ponto é de você, além de você aplicar, você também trabalha no projeto que fica ali como um portfólio. Então, você é, faz com que seja visto, né? Tipo assim, não, olha, eu sou estudante e tal, eu tenho, né, estou estudando, mas eu já sei fazer isso, já sei fazer aquilo. Você é a favor disso também, da pessoa ir aplicando e jogando na mídia para ser visto? Sim, eu gosto bastante também dessa estratégia, porque a pessoa ser vista é legal, mas porque eu também acho que essa é uma outra habilidade, né, importante, que é a gente aprender a comunicar o nosso aprendizado, os nossos processos. Eu acho que isso, por causa do cientista de dados, por exemplo, é muito importante. Se a gente está pensando em ser um cientista de dados num time, trabalhar numa empresa, geralmente algo que vai ser requisito ali do seu trabalho é você comunicar os resultados, as decisões para outras pessoas, inclusive pessoas que nem são tão especialistas quanto você ali naquela área de dados, né? Então, se a empresa não é uma empresa que tem como objetivo fim aquilo ali, a área de dados, o que você está fazendo, você provavelmente vai ter que convencer pessoas do negócio, por exemplo, que o que você está fazendo é relevante, mostrar mesmo o que é que está sendo feito, né? Então, vai ter que usar o que a gente chama hoje de storytelling, né, na área, mas enfim, aprender a contar as histórias com os dados. E aí eu vejo que exercitar isso desde o início, né, documentando projetos, adicionando no portfólio, ajuda a desenvolver essa habilidade também. E aonde você acredita que seja um lugar legal da pessoa colocar o portfólio dela? Legal. Eu acho que, em termos de, enfim, ferramentas, opções, eu gosto de sugerir que a pessoa faça o que for mais legal para ela, assim. Então, eu acho que, por exemplo, eu gosto do LinkedIn, então eu usaria o LinkedIn para fazer a divulgação dos meus trabalhos. Mas o GitHub é uma boa, às vezes ter mais de um também, dependendo se a pessoa gosta bastante de escrever ou documentar, criar um blog. Tem algumas opções que eu acho que são boas, todas elas são ótimas, na verdade, dá para fazer todas ao mesmo tempo, mas, porque assim, tem uma coisa que eu observei, assim, até com a mentoria, quando eu trago essa proposição, né, de, bom, então documenta agora o seu processo. Eu vejo que as pessoas se apegam um pouco, então, tá, qual é a ferramenta perfeita? Como que eu devo fazer isso? E esse daí já perde um pouco o propósito, porque o objetivo é ela fazer, né? Então, se você quer começar abrindo um documento do Word e escrevendo, faça isso. Aí depois você pensa se você vai colocar isso no GitHub, no LinkedIn, onde fizer sentido, ou em todos esses lugares ao mesmo tempo. Mas a ferramenta em si, ela não é tão relevante quanto você ter aquele conteúdo e disponibilizar ele de alguma forma, né? De modo que você tem um link, se você precisar mandar para alguém, para, enfim, um recrutador, enfim, compartilhar isso de alguma forma. Tem sites, né? Tem o Medium, tem o DevTool, tem várias ferramentas que dá para utilizar. E eu acho que o mais legal é a pessoa fazer uma que ela goste, porque ela vai se motivar um pouco mais para fazer também. Eu acho que esse é um ponto muito legal que você colocou, Kizzy, porque inconscientemente, talvez conscientemente, mas principalmente inconscientemente, você querer, qual é a plataforma perfeita para eu colocar, onde eu devo colocar, é uma forma de você procrastinar. E uma vez eu vi até Uhum. eu acho que é exatamente isso, né? Um exemplo em relação à corrida. Vamos supor, eu quero começar a correr. Vou procurar na internet qual é o tênis perfeito, qual que é aquele tênis ideal que vai fazer minimizar o impacto e vai melhorar minha performance. Eu vou investir, de repente, num tênis caro. Gente, eu sou iniciante. Qualquer tênis Sim. serve, né? É claro que você não vai correr de chinelo, mas assim, você tem um tênis esportivo, já tem um em casa, né? Um velhinho e tal. É esse que você vai começar. O importante é você Sim. começar.
E aí, conforme você for se especializando, tal, e, né, então meu corpo começou a aprender a, não sei, a correr, né? Eu já senti todas as dores musculares, estou treinando o meu corpo, tal, ganhando resistência. Então, de repente, nesse momento, você pode investir num equipamento, que no caso é o tênis, um pouquinho melhorzinho, né? Eu acho que no caso da pessoa que está Mas, iniciando, você faz um trabalho pronto. E o primeiro trabalho não vai ficar lindo, maravilhoso, né? Não vai ser o ideal. Você uma hora vai olhar para trás e vai ver aquele seu primeiro projeto, vai ficar com vergonha, né? sim, Eu até falo, né? O primeiro vídeo, aliás, não só o primeiro, mas os primeiros vídeos que eu fiz no YouTube, 2 anos e meio quando eu comecei, hoje eu olho e fico assim, gente, que horror. Eu deveria até regravar, mas tá lá. O pessoal gosta, ajuda, é então eu isso. deixo. Mas o ideal é que a gente evolua na vida, certo? É, assim, exatamente, é ter a certeza de que é um processo e de que a gente vai melhorar, isso é bom, né? Então, começar com o que a gente tem ajuda bastante. E aí, bom, a pessoa pode até pensar, acho que eu não estou confortável ainda para divulgar, ok, mas documenta, guarda, não joga fora, né? Que nem a gente às vezes tem isso. Nossa, é muito ruim, vou apagar. Não, é parte da sua trajetória e vai ser legal você ter esse registro, né? E aí, quando você começa a se sentir confortável, ok, então começa a publicar isso também de alguma forma, em algum lugar. Você vai usar uma ferramenta por um tempo, depois você vai querer trocar, vai surgir uma nova. Então, esse apego, às vezes, como você falou, é uma forma da gente procrastinar, né? A gente tá evitando ali algo que talvez até cause algum desconforto, um medo por ser uma coisa nova. Mas temos que passar por isso, certo? Temos Sim, que. exato, não tem como, a gente tem que enfrentar. E Kizzy, como que você vê o mercado de dados hoje em dia? Legal. Eu gosto de usar, tem uma ferramenta que eu uso para ver o mercado de dados, entre aspas, que eu acompanho a pesquisa do Data Hackers, que é a comunidade de dados, né, bem grande aqui no Brasil, que eu tenho o Gabriel Lais, o Alan e o Paulo Vasconcelos, que tocam com a comunidade. Acho que tem uns 2 anos que eles criaram em parceria com a empresa de consultoria Bain Company essa pesquisa do mercado. Para mim passou a ser uma fonte, uma das que eu acho mais confiáveis, né? Além do que eu consigo aprender pela minha experiência, minha observação, para entender o mercado. Então, eu recomendo para todo mundo que tem essa curiosidade de saber quanto que o mercado está pagando, enfim, qual é o background das pessoas que trabalham com dados, quantos anos de experiência elas têm, em que lugar do Brasil que estão concentradas essas posições, enfim, muitas informações. Nesse ano eles inclusive fizeram alguns recortes de gênero e raça na pesquisa, que também trouxe mais insights, né, eu diria. Então, acho que eu gosto de trazer dados, né? Acho que a gente gosta de lidar com dados, então eu diria para o pessoal dar uma olhada nisso. Mas o que eu estou observando do mercado, e aí tentando trazer um pouco de opinião e olhando por experiência, é o que eu cheguei a mencionar antes de um processo de amadurecimento um pouco desse mercado. Então, isso vai trazendo mudanças internas nas empresas. Então, a gente ainda tem uma diversidade grande de empresas em tamanho, em maturidade na cultura de dados, e isso importa muito. Então, na edição do ano passado, inclusive, da pesquisa do Data Hackers, o motivo principal pelos quais as pessoas diziam sair de uma empresa, abandonar, né, a posição que elas estavam no time de dados, era a falta de maturidade e de cultura de dados interna, porque a pessoa, né, então estuda, passa por toda a dificuldade que a gente mencionou aqui, consegue a tão sonhada vaga, tem esse sonho, e quando ela entra na empresa, ela vê que não era o que ela imaginava. Talvez ela não vá nem fazer o que ela esperava, porque a empresa não está preparada, a empresa não tem esse ambiente, né, de cultura de dados, de governança de dados. E o que que isso significa, né, para quem é iniciante? Às vezes a empresa de fato não tem o dado estruturado para você fazer uma análise. E como é que você vai ser um cientista de dados sem dados, né? É uma coisa que fica um pouco difícil. E aí, o que pode acontecer às vezes é você ser deslocado para uma outra função. Às vezes você vai ter que, se você topar, inclusive, fazer isso, ajudar essa empresa a ganhar essa maturidade, a se estruturar. E aí, às vezes, de cientista, você acaba indo para engenheiro de dados, porque já virou outra coisa. Você vai ter que agora estruturar um data lake ou o que seja. Então, eu vejo que isso é uma coisa que acontece no mercado. Por outro lado,
a gente tem outras empresas que já são bastante maduras, então a Hotmart, por exemplo, é uma empresa que, inclusive, onde o Lares e o Paulo trabalham hoje, né? Que é um exemplo, eu acho, de empresa que já começou há bastante tempo nesse caminho, tem pessoas muito experientes, e aí já foi avançando e amadurecendo também, então começou a olhar para o que hoje a gente chama de MLOps, que é, enfim, operacionalizar melhor esses modelos de machine learning. Então, é uma coisa que está lá na frente, né? Então, tem a empresa que não tem nada, tem empresa que já está refinando todos esses processos para transformar, né, o machine learning também como um serviço, para disponibilizar ferramentas dentro da própria empresa ou para os clientes. Então, o mercado ele é diversificado em termos profissionais, em termos das empresas, e eu acho que ainda é preciso ter bastante estratégia para conseguir navegar nele e construir uma carreira nele, né? Então, é preciso entender esses detalhes. Se você está começando e quer ser cientista de dados, talvez não, você não vai começar por aí, você vai ter que ir por outro lugar, você vai ter que ser um analista de dados, enfim. Tem várias maneiras de desenhar uma carreira e se pensar um profissional na área de dados hoje, justamente por conta de todas essas possibilidades que a gente vê no cenário mesmo do mercado. Realmente tem os prós e os contras, né, de uma área ser tão nova. Uhum. Vantagem é você pode acabar pegando o mercado aquecido, você está estudando conforme a área vai indo para um lado ou para o outro, né? Vão surgindo opções, então você fala, opa, tem uma área nova aqui, sei lá, eu descobri sobre inteligência artificial, então quero ir para essa área e tal. E por ser novo, você pode pegar esse boom. Por outro lado, né? Você pode ser contratado por uma empresa que não está preparada e você acaba ficando meio perdido, né? Eu acho que também tem essa questão do hype. A empresa quer contratar um cientista de dados só para ter um cientista de dados, para dizer, né, que está na onda, mas aí você chega lá, os dados nem estão estruturados, organizados, e não era a pessoa própria para aquele trabalho, né? Então, tem as vantagens e as desvantagens. Exatamente, assim, eu acho que saber disso, mesmo quando você é iniciante, já te dá essa possibilidade, né, de navegar um pouco menos perdido, assim, nessa situação. Agora, Kis, eu queria que você desse uma sugestão para a gente, aliás, sugestões. Diz um livro que você gosta muito, que você quer deixar, pode até ser mais de um, e também uma pessoa ou um canal que te inspire. Legal. Bom, acho que para mim sempre é difícil citar uma única coisa, e aí, nesse momento, então, de livro, eu vou recomendar um livro que eu conheci mais recentemente, e aí já nessa minha nova fase, do doutorado, em que eu estou lendo e pensando e pesquisando sobre várias coisas. E esse livro se chama Why Information Grows. E eu não tenho certeza se existe uma tradução para ele em português. Assim, para o pessoal de dados, eu geralmente, né, vou trazer agora os livros que eu geralmente indico, que são livros, inclusive, que você já provavelmente abordou no seu clube do livro. Então, tem o livro do Kai-Fu Lee, né, sobre inteligência artificial, que é um livro legal para quem está começando. Tem livro de storytelling com dados, que eu também acho bem legal. Tem o Data Science para negócios, que também acho que esses são os mais clássicos dessa área, que para quem está começando, eu acho que são interessantes. E aí, bom, teve mais. Ah, canais. Bom, canais, eu vou indicar o meu primeiro. Tem o Programação Dinâmica, tem o Statdados, né, da área de estatística, que é bem legal. Tem todo o seu conteúdo que você está fazendo. Eu gosto bastante também do podcast do pessoal do Data Hackers, que eu já mencionei. E eles também fazem vídeos de vez em quando, então acho que é uma dica que pode ser legal. Não quero ser injusta com ninguém, mas esses são os que estão mais frescos, assim, para mim. Mas, assim, certamente, aí vem a parte boa, né, das redes sociais, que é quando você entra em um, os algoritmos vão te recomendando o resto. Então, acho que esse é um bom ponto de partida. Exatamente, né? Mas a gente queria ouvir de você, assim, pelo menos os que estão assim mais fresquinhos na memória, né? Os que você Sim. indica. E obrigada por sugerir o meu também.
Mas você recomendou o seu canal, mas eu queria também dar um espaço para você fazer o seu famoso jabá e falar sobre o seu trabalho online, o seu trabalho com seu marido e convidar o pessoal a te acompanhar, nas suas redes. Sim. Bom, acho que a gente, se a pessoa gostou, né, dessa nossa conversa, desse nosso episódio, certamente vale a pena conferir os conteúdos. A gente tem conteúdos em muitos formatos, então alguns são mais nesse sentido, que nem a gente está conversando aqui, fazendo reflexões, pensando sobre impactos, né, da tecnologia no, enfim, na sociedade. Vídeos que eu trato um pouco mais sobre carreira, mercado de trabalho, que também foram assuntos que a gente abordou aqui. E outros vídeos mais do estilo tutorial, mais técnicos, então aprendendo a extrair tweets para fazer visualizações de dados, aprendendo a fazer modelos de machine learning, muitas coisas, né, que a gente foi podendo fazer aí nesse tempo todo, que se relacionam, estão todas conectadas, como eu falei. Existem muitos fundamentos que se relacionam com essa área de dados e inteligência artificial. Então, lá no canal Programação Dinâmica, você vai encontrar muitas dessas coisas também. E é sempre um prazer ter mais pessoas para poder conversar e impactar. Em termos do meu trabalho, eu acho que a principal divulgação é essa, porque a partir da programação dinâmica, a pessoa consegue descobrir todo o resto. Então, a gente está sempre lá tentando deixar todo mundo atualizado. Vou fazer vídeos, inclusive, que eu ainda não fiz, contando um pouquinho mais sobre o meu doutorado, como é que foi esse processo, desde a aplicação, como é que está sendo, né? Agora, completei um mês fazendo disciplinas, voltar para academia, né? Acho que vai ser legal também compartilhar isso para quem tem interesse de se inspirar e para quem tem dúvida, né, se vai ou não para essa área. Quando que você começou o seu canal? Olha, esse canal, ele teve duas fases, né? Então, em 2017, esse canal começou se chamando Python Café, e só quem fazia vídeos era o Alisson. E aí, em 2019, tem essa mudança, que virou programação dinâmica, muito porque a gente quis fazer esse movimento de trazer mais outras coisas além da programação em Python, né, que era o objetivo inicial. Então, foi quando eu entrei fazendo vídeos de dados, análise de dados. Os primeiros vídeos que eu fiz, né, era sobre isso, o que é análise de dados. E aí depois fiz uma playlist bem grande, que até hoje o pessoal gosta de assistir bastante, analisando dados do Enem. Então, aí desde 2019 a gente está nessa formação atual. É bastante tempo, né? Porque é realmente eu falei no começo, né? Um canal que eu gosto de assistir e tem vídeos de vários tipos, né? Eu acho que é É, um canal bem rico. Você, Kizzy, com o Alisson, então vocês têm a parte técnica falam de programação, tem a parte de análise de dados, tem essa parte de soft skills que você fala, de procrastinação, uhum, aliás, organização de tempo, né? Tem um vídeo recente. também. Uma série que eu gosto bastante é aquela que você é, analisa perfis de LinkedIn de pessoas que te Também, enviam, e aí você dá várias dicas. Então, só de você assistir um vídeo, você dando dicas para uma pessoa melhorar o seu LinkedIn, você já pode melhorar o seu, né? Então, sim, tem várias coisas assim, que é a ver com a preparação para o mercado de trabalho que você falou. Então, exato. realmente é bem rico com vários tipos de conteúdo para essa área de dados. E para o pessoal que está aqui assistindo, ouvindo a gente, os links vão estar todos aqui na descrição do vídeo, então vocês podem ir diretamente e encontrar a Kizzy, e o seu canal, nas redes sociais. Então, aqui a gente encerra o nosso bate-papo. Eu adorei conversar com você, Kizzy, foi um prazer ter você no Statisticast. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, foi um prazer também. Desejo sucesso em seu trabalho na internet, né, como criadora de conteúdo, mas também como professora. É muito bom que a gente tenha pessoas que queiram entrar nessa área e queiram agregar e contribuir na academia, na educação, formando novos profissionais. Eu sou muito fã da educação e também gosto muito dessa área. Então, fico muito feliz de saber que você está seguindo esse caminho. Foi um grande prazer conversar com você. Ai, muito obrigada. E obrigada, pessoal que está assistindo. Até a próxima. Tchauzinho.